ministro Alexandre de Moraes acaba de fazer um movimento que, na prática, tira uma parte do poder do próprio presidente Lula, o controle sobre a pauta de segurança pública. A criação de um inquérito permanente sobre facções sob seu próprio comando, ao que tudo indica, não foi uma ação combinada com o Planalto. Parece ser um golpe de poder, onde o ministro usa uma necessidade do governo para, no final, garantir que o poder fique apenas com ele. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que aconteceu em Brasília foi uma daquelas jogadas de xadrez que, na superfície, parece uma coisa, mas que, por baixo, revela uma manobra de poder simplesmente impressionante. O fato, noticiado pela imprensa, é que o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão unânime, criou um novo inquérito, desta vez com um detalhe assustador, ele é permanente. E o objetivo oficial desse inquérito é nobre, combater as facções criminosas, com foco inicial no caos da segurança pública do Rio de Janeiro. E quem foi designado o relator, o dono, o comandante desse novo superpoder? Ele mesmo, o ministro Alexandre de Moraes. À primeira vista, para quem olha de fora, pode parecer uma boa notícia. Finalmente o STF está preocupado com crime organizado, certo? Mas quando a gente, para analisar os detalhes e o contexto, a gente começa a perceber que, ao que tudo indica, a história real é bem diferente e muito mais preocupante. O primeiro ponto que acende todos os alertas é a própria ideia de um inquérito permanente. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Inquéritos, por sua própria natureza, têm que ter um começo, um meio e um fim. Eles servem para apurar um fato específico. A criação de um inquérito permanente é, na prática, a criação de um poder de investigação eterno, sem prazo para acabar, que pode ser usado para o que o seu relator bem entender. É um cheque em branco. É a versão jurídica do poder absoluto. E a gente sabe o que o Lord Acton dizia sobre o poder absoluto, ele corrompe absolutamente. Mas a jogada de mestre, a facada nas costas do poder executivo, está em outro detalhe. A decisão do Supremo determina que a Polícia Federal deve criar uma equipe de dedicação exclusiva para esse inquérito, com o objetivo de produzir inteligência e conduzir as investigações. Agora pensem comigo, a Polícia Federal é um órgão de que poder? Do poder executivo. Ela é subordinada ao ministro da Justiça, que, por sua vez, é subordinado ao presidente da República, mas o que essa decisão faz? Ela tira uma parte da Polícia Federal do controle do governo e a coloca sob o controle direto de um ministro do Supremo. Na prática, o Alexandre de Moraes acaba de criar a sua própria polícia particular, a sua própria guarda pretoriana, que vai responder a ele, e não mais ao presidente Lula ou ao seu ministro da Justiça. É por isso que eu digo que essa foi uma rasteira no Lula. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, acaba de perder o controle de uma parte crucial da sua própria polícia, justamente na área mais sensível do país, a segurança pública. O Lula foi, ao que tudo indica, enganado. Ele provavelmente apoiou essa ideia, achando que o STF estava lhe dando uma ferramenta para resolver o problema do Rio de Janeiro, para mostrar serviço. Mas o que ele não percebeu é que a ferramenta não veio com um controle remoto para o Palácio do Planalto. A ferramenta agora pertence, com exclusividade, ao ministro Alexandre de Moraes. O Lula achou que estava ganhando um soldado, mas, pelo visto, acabou de coroar um novo imperador que agora tem suas próprias legiões. E para a gente ter certeza de que o objetivo desse inquérito não parece ser, de fato, combater o crime, a gente só precisa olhar para o histórico recente do próprio Supremo. A gente está falando de uma corte que, nos últimos anos, tomou uma série de decisões que, na prática, beneficiaram grandes criminosos. A gente se lembra da soltura de traficantes como André do Rap. A gente viu o próprio Flávio Dino, hoje colega de tribunal do Moraes, entrando no Complexo da Maré, uma área dominada pelo tráfico, sem escolta policial, em uma visita que até hoje não foi bem explicada. A gente viu o próprio Alexandre de Moraes quase receber em seu gabinete uma ONG fundada pela advogada que defende o Marcinho VP. Isso parece a atitude de quem está genuinamente preocupado em combater o crime organizado. Ou parece a atitude de quem, por conveniência, flerta com um garantismo que muitas vezes acaba beneficiando o lado errado. Para mim, a resposta é clara. E é por isso que a criação desse inquérito permanente soa tão falsa, tão oportunista. Então, se o objetivo não é combater o crime, qual é o verdadeiro objetivo? E é aqui que a gente entra na parte mais assustadora da análise. Aqui nos mostra o que parece ser o plano por trás de tudo isso. E o plano, ao que tudo indica, tem data para se concretizar 2026. Qual vai ser, sem a menor sombra de dúvida, o tema principal das eleições presidenciais de 2026? A segurança pública. O povo brasileiro não aguenta mais a violência, não aguenta mais viver com medo. E a direita, que tem como uma de suas principais bandeiras o combate duro ao crime, vai, obviamente, usar esse tema na campanha. Vai mostrar os números, vai mostrar a falência do modelo de segurança do governo Lula e vai, claro, apontar as ligações e a condescendência de parte da esquerda com o crime organizado. Agora, imaginem esse cenário em 2026 com o ministro Alexandre de Moraes,
no comando de um inquérito permanente sobre facções. O que vai acontecer com um candidato de direita que, em um debate ou em um comício, disser que o PT tem ligações com o PCC? O que vai acontecer com um jornalista que publicar uma matéria mostrando a conexão entre o Fórum de São Paulo e o narcotráfico? A resposta é simples. Eles serão imediatamente enquadrados nesse inquérito. Serão acusados de espalhar fake news, de atentar contra as instituições, de atacar a honra de um partido. E o que vem depois? A gente já sabe: censura, bloqueio de redes sociais, multas e, quem sabe, até a cassação da candidatura. O inquérito permanente sobre facções não é, ao que tudo indica, uma ferramenta para combater o crime. É uma arma de censura eleitoral. É a criação do Ministério da Verdade, particular do ministro Moraes, que dará a ele o poder de decidir o que pode e o que não pode ser dito sobre segurança pública no Brasil. É a garantia de que a esquerda não será criticada em seu ponto mais fraco durante a próxima campanha. Assim como o inquérito das fake news nunca foi para combater notícias falsas, mas sim para perseguir conservadores, o inquérito das facções não parece ser para combater facções, mas sim para combater você, para combater qualquer um que ouse criticar a esquerda e suas ligações perigosas. O jurista André Marcilli apontou um outro detalhe técnico que só reforça essa tese. A relatoria da chamada ADPF das favelas, que é a ação que deu origem a toda essa discussão, deveria, com a entrada do novo ministro indicado pelo Lula, passar para as mãos desse novo ministro. E o que o Moraes fez, ao criar um inquérito permanente que trata do mesmo tema? Ele garantiu que, mesmo que ele perca a relatoria da ação original, ele continue sendo o dono da pauta. Ele criou um puxadinho para manter o poder em suas mãos, de forma eterna. O que a gente está vendo é a consolidação de um poder que não tem mais freios. Um poder que não apenas julga, mas que agora também investiga de forma permanente, que tem sua própria polícia e que, pelo visto, pretende ditar as regras da próxima eleição presidencial. O Lula, que achou que estava sendo esperto ao se aliar ao ministro para perseguir a direita, agora parece ter sido enganado. Ele ajudou a criar um monstro, e agora o monstro parece ter se voltado contra o próprio criador, tomando para si uma fatia do poder que deveria ser do executivo. Para mim, o que fica de lição é que não se negocia com o autoritarismo. Não se faz alianças com quem não respeita a Constituição, achando que você vai conseguir controlar a situação. O Lula achou que podia usar o Moraes como uma ferramenta. Mas o que ele não percebeu é que, no final, era ele quem estava sendo usado. Usado para dar ao ministro o poder que ele tanto queria, o poder de se tornar, na prática, o homem mais poderoso do Brasil, acima do presidente, acima do Congresso e principalmente acima da lei. A facada foi dada. E agora a gente vai ver como o corpo, que é o nosso Brasil, vai reagir a esse golpe. Essa história toda é um verdadeiro jogo de poder e mostra como as coisas em Brasília são muito mais complexas e perigosas do que parecem. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que esse inquérito permanente é uma arma para controlar as eleições de 2026? Você acha que o Lula foi mesmo enganado e que o Moraes deu uma rasteira no próprio presidente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa jogada de mestre. Se essa análise te ajudou a entender o que está por trás das notícias, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber do risco a nossa democracia está correndo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de vigiar e de denunciar os donos do poder. Um grande abraço.